Deu vozão na Arena Castelão, 2-1 contra o Vasco pela quarta rodada do Brasileirão. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, aquele pedido. Você que está animado, está feliz que o Ceará ganhou, acordou aí em êxtase, deixa logo o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber mais conteúdos aqui do Fala Manso, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que já tem participado, que já tem contribuído. A gente está rumo aos 10 mil inscritos e é graças a você. Mas sem delongas, vamos falar sobre a vitória alvinegra em 3 pontos, como a gente é acostumado aqui. O primeiro deles, quero falar que o Ceará tem um treinador. O Ceará tem um treinador. O Ceará vai ganhar, o Ceará vai perder, vai empatar, vai jogar bem, vai jogar mal. Mas o time do Ceará é um time bem treinado. É um time que tem uma proposta. Com as limitações do Ceará, o Léo Condé conseguiu encontrar um jeito de jogar que ele compete. E quando a gente critica aqui, por exemplo, em jogos como a gente viu, o jogo contra o Juventude, por exemplo, a gente aponta a limitação do elenco, pode apontar uma decisão ou outra errada, mas de forma geral é um time que tem sido compacto na hora de marcar. O que é compacto? A linha fica próxima, impede que os jogadores flutuem ali no meio das entrelinhas, como é chamado no futebol. O Ceará oferece mais os corredores, como foi o caso do jogo contra o Vasco hoje. Às vezes vai dar errado. Tomou um gol de bola aérea no jogo contra o Juventude, tomou um gol de bola aérea hoje contra o Vasco também. Mas é o cobertor curto. Você protege uma coisa e vai ter que deixar exposta outra. Faz parte também desse pacote. Mas é um time que sabe marcar, que tem uma transição muito característica, rouba a bola, sai em velocidade, tem dois volantes que ajudam, auxiliam muito nessa fluidez do jogo do Ceará. Hoje, por exemplo, o Dieguinho fez uma grande partida, um articulador, lembrou muito o próprio Lourenço, que perdeu espaço, hoje entrou até numa função diferente, entrou um pouco mais aberto pelo lado direito, mas entrou, o Dieguinho fez uma função muito parecida, de articulação. Teve uma hora no primeiro tempo que o Ceará trabalhava a bola e não era uma posse de bola estéreo, aquela que não cria nada. É um Ceará que atraiu o Vasco e quando o Vasco pressionava, encontrava os volantes ali e de primeira eles devolviam para o zagueiro, davam no lateral esquerdo, encontravam um passe mais em profundidade para o Mugni ou para um dos atacantes. Então, o Dieguinho teve essa participação, sobrar um pouco menos, mas também ajudando. Um time que tem um sistema ofensivo ali, uma criação de jogadas, principalmente por aproximação, o Mugni aparecendo para trabalhar essa bola ali, para fazer jogadas de aproximação, de ultrapassagem, principalmente com o Matheus Bahia, onde o Mugni cai, o Galeano um pouco mais na individualidade também, mas enfim, uma proposta. E claro, procurando o centroavante. E eu faço um parêntese. Estou elogiando e vou fazer um parêntese aqui no meio desse elogio. O Ceará usou e abusou de cruzamentos na área. O Condé, inclusive, sem ser perguntado, falou isso na coletiva. Quem acompanhou a transmissão do Futebolês é testemunha que eu falava. O Ceará está usando e abusando dos cruzamentos na área. Falta um pouquinho de repertório. E foi exatamente essa palavra que ele falou na coletiva. Se você não está acreditando, vai lá e veja. Fechado parêntese, o Ceará é um time competitivo. E hoje, mais uma vez, deu provas disso contra a equipe do Vasco. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Antes de mais nada, segue a Zirac. Zirac Jeans. Essa é a dica de hoje. Vai lá, segue a Zirac, vê os modelos, as melhores opções. Você confere na Zirac Jeans. Estou com essa vinho maravilhosa, confortável. Então, eu quero saber, eu quero conhecer. Meu amigo, já tem gente comprando e aproveitando. Vim pelo Manso, desconto. Ó, melzinho na chupeta. Vá lá. Faça esse golaço procurando a Zirac. Tá bom? Segundo ponto. Pedro Raul. Por que Pedro Raul? Porque ele fez os 2 gols. O Ceará ganha por 2-1, o centroavante vai lá e faz 2 gols. É incrível como o Ceará vai buscar um jogador que está sendo escanteado no Corinthians, que não tinha mais condição de jogar, que quando chegou aqui, muita gente se questionou. Você que questionou o Pedro Raul, lembre que você questionou o Pedro Raul. E faz sentido ter questionado, tá? Não é absurdo ter questionado, não.
E aí chega esse cara, que foi questionado inclusive pelo alto valor. Pô, vão pagar 700 e não sei quantos mil aí, contando com tudo que ele vai ganhar nesse meio de campo todo. Jogador caro é o jogador que não dá resultado. O cara chega em 10 partidas, faz 9 gols, gols importantes. Ah, mas só faz gol no Campeonato Cearense. Ah, mas só faz gol. Fez gol nos clássicos. Fez gol em praticamente todos os jogos da Série A, só não fez contra o Juventude. E lá participou do gol do Ailon, deu a pré-assistência. Um cara que tem 10 participações de gol, 9 gols e 1 assistência. Fez gol de título, faz gol de vitória, como é o caso de hoje. O esquema é montado também para ele, para jogar em função dele, não só na bola aérea, mas também por baixo. Ele não é um caneleiro, ele não é um cara que a bola pega nele e volta, que esbarra, que não consegue segurar. Impressionante. Impressionante. O começo do Pedro Raul no Ceará é impressionante. Renato, quer dizer então que agora não sei o quê... Não sei o que, é que vai acontecer com o Pedro Raul até o final do ano. Eu não sei o que, é que vai acontecer, se ele vai manter o mesmo nível, se ele vai continuar sendo efetivo com gols, se ele vai cair de produção, se ele vai ser criticado, se ele vai ser vendido pelo Corinthians. O cara começa a desembestar em fazer gol, ele já atrai o mercado. O torcedor do Ceará já fica esperto. Ele já estão de olho no Pedro Raul, pode ter certeza disso, absoluta. Eu não sei o que, é que vai acontecer. O que eu consigo analisar é o hoje. E o hoje do Pedro Raul é impressionante, para usar a palavra que eu já disse aqui umas 3 vezes. Impressionante mesmo o momento do Pedro Raul. E hoje, não à toa, fez os 2 gols da vitória. Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro para a gente encerrar o vídeo? O terceiro ponto é falar de algumas individualidades. E eu vou falar uma frase que eu até coloquei no vídeo do Instagram também. Para quem não me acompanha, vai lá. Renato Manso no Instagram. @Renato Manso. Eu faço os 3 pontos até mais rápido, tá? A coletividade do Ceará, ela está em alta porque devido ao bom momento de várias individualidades do elenco alvinegro. Vamos lá, rapidinho aqui. Fabiano tem uma boa passagem no Ceará. Um jogador veloz, consistente, que não tinha ido tão bem contra o Juventude, hoje voltou a fazer uma partida defensiva muito importante. Hoje Marlon e William Machado praticamente impecáveis, tão criticados, Marlon principalmente por nós, William Machado, pô, será que vai dar conta, será que não vai dar conta, vem da Série B. Hoje praticamente não perdeu um duelo com o Verratti ou com qualquer outro atacante. O gol do Vasco é muito mais mérito do próprio Verratti, que ao invés de antecipar, como ele estava tentando fazer um dos zagueiros, ele se coloca no meio e aproveita uma das brechas que a defesa do Ceará deu. Peraí, gente, também se os caras não errarem, a gente pode botar os dois na seleção brasileira, e não é o caso, tá? Impecáveis praticamente o William Machado e Marlon, com todas as limitações aqui, não há nenhuma super exaltação técnica do jogador, pronto, agora é o melhor jogador do mundo, não é isso. Matheus Bahia continua muito bem, continua fazendo uma partida consistente defensiva, ajudando bastante, cresceu muito de produção, hoje não ajudou tanto ofensivamente, mas isso mostra como ele evoluiu em outros setores também. O Ceará teve os 2 volantes hoje foram bem, principalmente o Dieguinho, um motorzinho que não parou, que lembrou o Lourenço, eu falei isso no ponto anterior, então é um ponto a ser destacado também, um cara que articula, que faz aquela transição, né, de fazer a aproximação no ataque, mas também de fazer a recomposição. O Mugni voltou muito bem, faz muita falta ao Ceará, é ele que é o passe diferenciado, é ele que dá fluidez ao jogo. E aí eu já falei do Pedro Raul, o Ailon foi o ponto fora da curva, não foi tão bem, e o Galeano fez uma grande partida dentro daquilo que era proposto para ele fazer. Ajudar o Fabiano na marcação, na subida do Piton e também do Adson no segundo tempo. Né? No primeiro tempo até não teve tanta ofensividade ali com o Garré. Foi o importante para fazer a transição, a bola era nele, a válvula de escape dele, jogadas importantes ali que surgem a partir de cruzamentos, de jogadas com ele. Ele poderia inclusive ter sido mais eficiente no final do jogo com boas definições, mas enfim, fez um bom jogo. O Condé mexeu bem, já falei isso no primeiro ponto, acho que as mudanças foram muito boas, a entrada do Guilherme
protegeu e fortaleceu essa transição também. O menino foi muito bem, escorou a bola para o segundo gol, muito inteligente, foi muito elogiado pelo Condé na coletiva. É bom ficar de olho, é bom ter mais oportunidade. Que bom que o Condé tem dado oportunidade também para o Guilherme. Enfim, se o Ceará tem sido coletivamente um time forte, e eu falei isso no primeiro ponto, tem a ver com as individualidades. Um time para ir bem, ele precisa de jogadores que estejam num nível muito bom. E o Ceará, com todas as ressalvas, tem ido muito bem nesse sentido. Precisa melhorar, precisa evoluir, vai enfrentar adversários ainda mais difíceis, ainda mais organizados. Fora de casa não tem conseguido repetir o mesmo nível de atuação, principalmente nas etapas finais. Isso é fato. A gente até perguntou isso para o Condé, quem quiser ver a coletiva dele lá vai ver também. Segundo tempo, fora de casa, não é tão favorável, não é nessa mesma intensidade. O time cai de produção. E para o Ceará atingir os objetivos, vai precisar pontuar fora de casa. Esses os 3 pontos. Deixa a tua opinião aqui, comenta, compartilha, manda para geral. Estão falando do Ceará, vai dar uma olhada lá o que é que aquele doido falou lá. Pronto, pode mandar para cá e aí a galera deixa o like aí, beleza? Grande abraço, até a próxima. Deixa o gostei aqui, já deixa o like e vai assistir mais conteúdo aqui do Fala Manso. Eu já comentei aqui outros jogos do Ceará e deixo um vídeo para você assistir na sequência. Grande abraço e até a próxima.